Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. Uma boa tarde ou boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixe o seu like, seu comentário no chat, ok? Compartilhe essa live, que hoje vamos tratar de um tema muito interessante a respeito da doutrina do sangue, tá? Defendida pelas testemunhas de Jeová. Então, trouxe aqui meu convidado, Antônio Madaleno. Boa noite, Antônio Madaleno. Seja muito bem-vindo. Tudo Olá, bem muito boa contigo? noite. Tudo ótimo. E espero que contigo também. Isso aí. Antônio Madaleno é de Portugal, não é isso? É verdade, vivo em Portugal, mais concretamente na cidade de Lisboa, que é a capital. Lisboa. Isso aí, muito interessante. Eu queria, antes de começar, Madaleno, que você se apresentasse para o pessoal aqui. O senhor já fez uma live aqui no meu canal, mas já tem muito tempo. E aquela live não foi muito legal, tava problemas, não é isso? Na internet e tal. Hoje vai ser bacana. Então, eu queria que você se apresentasse para o público aí que não te conhece aqui no canal. Ok. Então, fazendo aqui um breve resumo da minha história, eu sou uma ex-testemunha de Jeová, fui testemunha de Jeová durante quase 40 anos, inclusivamente ancião, durante 10 anos. Antes cursei a Escola de Treinamento Ministerial, portanto, para quem conhece a escola, era uma escola para varões, que entretanto já foi terminada, de 2 meses no TEL, uma escola com um estudo intensivo sobre a organização, sobre as doutrinas, sobre os procedimentos organizacionais. Digamos que é o equivalente, de uma forma condensada e mais resumida, à escola de Gilead. Portanto, eu cresci dentro desta organização religiosa, não conheci outra religião. A minha mãe começou a estudar a Bíblia com a Testemunha de Jeová, eu tinha 1 ano de idade, e portanto eu Então, você cresci. foi criado lá, Exatamente. O meu pai não é Testemunha de Jeová, portanto eu tive aqui uma educação, digamos assim, que não foi talvez tão rigorosa no ponto de vista religioso se fossem os dois Testemunhas de Jeová, porque o meu pai, apesar de não se opor, ele não era crente, digamos assim, portanto, não nos forçava a não seguir a religião, mas claro que tinha que haver aqui alguma flexibilidade, obviamente. Mas foi criado como testemunho de Jeová, não celebrava os aniversários, não celebrava os natais, sempre levei muito a sério a religião, os ensinos, acreditava firmemente que aqui estava a verdade, acreditava que esta era a religião verdadeira e uh, isto, como eu disse, durou quase 40 anos da minha vida. Portanto, é muito tempo mesmo. então você ficou 40 anos na Testemunha de Jeová, 10 anos como ancião. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. E ancião significa o quê? É o cargo mais alto? Assim, mais alto. Dentro da estrutura hierárquica da organização, não é o cargo mais alto. O cargo mais alto, o cargo de topo dentro da estrutura hierárquica da organização de Testemunhas de Jeová é o corpo governante. São Corpo os homens governante. que estão lá nos Estados Unidos da América, portanto, que é o equivalente aos apóstolos dos dias de Jesus. São Okay? 12. Exato, é como um papado coletivo. É o equivalente ao Papa da Igreja Católica. Só que aqui, em vez de ser um Papa, são vários Papas que formam. São 12. Neste momento são. Agora não quero estar em erro, são 11 ou 12. Agora não tenho a certeza. Acho que são 11 neste momento, porque eles agora houve várias alterações, uns entraram, outros saíram. Portanto, agora não tenho a certeza qual é o número exato. Mas sempre foram. Aliás, o número de membros do corpo governante nunca foi certo. Ok? Portanto, ao contrário, por exemplo, dos Mormons, que há sempre os 12. Mormons são 12, é. São 12 nos Mormons. Nas Testemunhas de Jeová, o corpo governante nunca teve um número definido. Ok? Portanto, vai variando consoante as épocas. Uns entram, outros saem, uns morrem. Pronto, é variado. Não há um número determinado. Portanto, esse digamos assim, o topo da hierarquia das Testemunhas de Jeová. Depois temos abaixo, obviamente, temos toda a estrutura da organização, com os vários departamentos dentro da estrutura hierárquica,
que depois, a nível local, em cada país, existe uma filial, e nessa filial existe uma comissão de filial, também composta de anciãos e betelitas que estão lá, e depois nas congregações, aí sim, nas congregações, os anciãos são, digamos assim, o topo da hierarquia, mas a nível congregacional. Ou seja, são o equivalente ao pastor ou ao padre. Pastor da Igreja Evangélica, padre na Igreja Católica. Entendi. Portanto, eu fui ancião, o equivalente a pastor ou padre, nas Testemunhas de Jeová durante 10 anos. 10 anos. Antes tinha sido servo ministerial, logo aos meus 20 anos, portanto, fui designado servo ministerial. O servo ministerial é o equivalente ao diácono, portanto, é o ajudante do ancião e que, no fundo, é preparado, digamos assim, para se tornar mais tarde ancião, caso tenha qualificações para isso, claro. Entendi. E para chegar ancião lá, como é que faz? Olha, é assim, o ancião tem que preencher várias qualificações. Uma das mais importantes é ter capacidade de ensino. Mas um ancião tem que ter boa oratória, tem que saber ensinar outros, não é? E ser exemplar e ter uma família também exemplar. Normalmente os anciãos são casados. Não é uma regra absoluta. A maior parte são casados. Portanto, são pessoas com a sua família, têm a sua vida secular, obviamente, e, portanto, são alguém que dentro da congregação é olhado com respeito. Portanto, é uma pessoa, tu para chegares a ancião, já tens que ser visto como ancião pela congregação. Ou seja, quando és designado ancião, as pessoas já estavam quase à espera que tu fosses designado ancião. Mas quem designa, digamos assim, o ancião é o corpo de anciãos que se reúne e vê quem são as pessoas que estão qualificadas para isso e depois remetem essa escolha ao superintendente de circuito e ao superintendente de circuito, digamos que é o superintendente viajante que visita as congregações de X em X meses, que vai depois dar o aval dele ou não a essa designação. Vai olhar para o relatório dele, vai olhar para as qualificações dele enquanto pessoa, vai, se calhar, auscultar algumas pessoas sobre que qualidades é que essa pessoa tem, porque os superintendentes viajantes, obviamente, não conhecem a fundo as pessoas na congregação, e pronto. E a partir daí a pessoa é designada ancião e é feito o anúncio da tribuna, irmão, tal, foi designado ancião. Pronto, e é uma alegria para a congregação, claro. Entendi. E aí você ficou 10 anos e quando que você pensou assim que seria melhor sair fora ou Uhum. você começou a sentir aquela vontade, pô, tô querendo largar isso tudo aqui, que Olha, não isso tá. foi um processo, não é? Foi um processo. Eu relato isso no meu livro Apóstata. No meu livro Apóstata eu relato, não sei para quem, talvez alguns estejam aqui a ver, não conheçam, mas eu tenho a minha história de vida contada neste livro bibliográfico que existe na Ah, Amazon Brasil. Podem procurar, pesquisar, Apóstata, porque abandonei as testemunhas de Jeová. Tem lá a minha história de vida contada em detalhe e exatamente desde o princípio da minha vida até aos dias de hoje. E o que é que me levou a sair? De uma forma resumida, tudo começou quando a minha esposa fica grávida. Quando a minha esposa fica grávida, e nós vamos ao obstetra, obviamente, ter as consultas normais, identificamos-nos como testemunhas de Jeová, explicamos a nossa questão do sangue, que em caso de necessidade nós não queríamos quaisquer transfusões, que optávamos sempre pelas chamadas alternativas, e o médico, não é, o obstetra, pronto, conversou connosco, respeitou a nossa posição, falou de uma forma muito simpática sobre a situação das testemunhas de Jeová, a questão do sangue, expressou algumas situações e contou-nos algumas coisas que me levaram a ficar curioso e a querer pesquisar mais sobre o assunto. Não é? E a partir daí, quando eu começo a pesquisar sobre a questão do sangue, porque antes eu já tinha algumas questões sobre o sangue, porque naquela altura a minha esposa fica grávida em 2003, não é? De 2003 para 2004, em 2004 nasce o meu filho. Mas já nessa altura, no ano 2000, tinha vindo novas orientações da organização, não é? Na Sentinela, explicando, ou dizendo, informando, que passava a ser uma questão de consciência aceitar ou não aceitar as chamadas frações secundárias de sangue. As frações de sangue que derivam dos componentes principais do sangue.
conforme a interpretação e conforme a lógica que a organização religiosa explica, não é? Portanto, nós temos 4 componentes principais. 4. Plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Isto é proibido a uma testemunha de Jeová. Em separado, ok? Em separado. Mas todos os derivados, todas as frações derivadas ou extraídas destes 4 componentes principais são permitidas. Eu logo na altura fiquei com alguns questionamentos, com algumas dúvidas. Mas pensei, obviamente, como qualquer testemunha de Jeová pensa, olha, Jeová, na devida altura, vai esclarecer melhor o assunto. Não é? Mas à medida que as coisas iam sendo esclarecidas, as minhas questões também, obviamente, não foram esclarecidas. E continuam a não ser. E é quando a minha esposa fica grávida e o médico fala connosco que eu então resolvi assumir a sério, vou fazer uma pesquisa sobre a questão do sangue. A sério. Não é apenas o que a organização diz, mas aquilo que está disponível de informação fora da organização. E quando eu começo a pesquisar, e aí também ter acesso àquilo que outros que contradiziam o que a organização ensinava sobre o sangue diziam, eu comecei a perceber que realmente havia incoerências. Que eu até então nunca tinha pensado. Porque, como eu digo, eu sempre aceitei o ensino da organização de que o sangue é sagrado e que jamais, em caso algum, ele pode ser administrado. Seja por comer, seja por transfusão. Mas quando eu comecei a fazer esta investigação, eu comecei a encontrar incoerências graves, de tal forma que comecei a perceber que a posição que a organização tinha não era coerente. Não tinha lógica. E claro que isso foi uma bola de neve. E depois levou-me a outras dúvidas, a outras questões. Não é? Quanto mais eu pesquisava sobre o sangue, encontrava outros assuntos, como, por exemplo, a questão da ONU, não é? A Organização das Testemunhas de Jeová ter estado associada à ONU durante 10 anos, sem que ninguém soubesse. E quando eu descobri isso, também fiquei chocado. Então a organização sempre tem falado contra a ONU. Dizer que a ONU é a imagem da fera, é simbolicamente retratada no livro do Apocalipse, que é realmente um instrumento satânico para desviar as pessoas da esperança no reino de Deus e colocar essa esperança nos governos humanos. Como é que a organização, em segredo, esteve associada à ONU como organização não governamental durante 10 anos? Mas, segundo as orientações da Organização das Nações Unidas, qualquer ONG, qualquer organização não governamental filiada na ONU, tinha por obrigação defender os ideais da ONU. E tinha não só que os defender, como tinha que produzir literatura que os defendesse ou que os explicasse e os demonstrasse ao grande público. E a organização, nessa época, produziu várias publicações, uma delas sobre os 50 anos da ONU, que na capa até tem o símbolo da ONU, alguns de vocês... A ONU. ONU. Nós aqui em Portugal dizemos ONU. A gente fala ONU. ONU. Pronto. Percebes? Portanto, quando eu comecei a ver isto e comecei a ver estas incoerências e esta hipocrisia, eu fiquei chocado. Aliás, a maior parte das pessoas que descobrem isso ficam chocadas. Mas vem cá, a ONU, eles são contra ou a favor da ONU? Contra, né? Vamos lá ver, contra no sentido de dizerem que a ONU, digamos assim, é um instrumento de Satanás. Isso. Não é? Em substituição ao reino de Deus. Porque é o reino de Deus que vai solucionar os problemas da humanidade. E não qualquer governo humano terrestre. Portanto, a ONU, supostamente, visava estabelecer a paz na Terra, ou visava envidar esforços para promover a paz, estava, de certo modo, a ser uma falsificação do reino de Deus na Terra. E a organização era muito, internamente, era muito crítica, e basta consultar as publicações, e ainda hoje é, da ONU, muito crítica. Mas, para fora, por exemplo, na revista Despertai, para fora, para o grande público, ela tinha matérias sobre a ONU, no mínimo, neutras. Ou seja, quem lesse não percebia que a organização estava contra a ONU
ou que era crítica da ONU. Percebes? Isto é apenas um exemplo. Percebes? Isto foi uma bola de neve. À medida que eu fui descobrindo, cada vez mais, pronto. E resultou, lá está, aquilo que Raymond France, um ex-membro do corpo governante, usou a expressão crise de consciência. Ou seja, eu vi-me na situação em que ele se viu, que é, eu não consigo continuar a defender esta organização religiosa. Percebes? Eu já não acredito nela. Porque é tanta hipocrisia, tanta falsidade, tantas falsas profecias, tanta mentira, uma atrás da outra, ano após ano, que a pessoa chega a um ponto e diz, não, esta organização religiosa não é aquilo que afirma ser. Nunca foi. Nunca foi. Eu não estou a dizer que não tenha coisas boas. Atenção. Tem também coisas boas. Mas qualquer organização religiosa tem coisas boas. Ou coisas más. Agora, o que é que pesa mais? É as coisas boas ou as coisas más? Na minha opinião, as coisas más pesavam muito mais. A questão do sangue, para mim, foi importante. Porquê? Porque eu percebi claramente que milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças, têm morrido por causa deste ensino. Ou seja, quando nós falamos de seitas destrutivas, não é? Os chamados cultos, como Jim Jones, não é? Na Guiana Francesa, em que cerca de quase 1000 pessoas se suicidaram num suicídio coletivo, bebendo aquela bebida com veneno, não é? E nós ficamos chocados. Mas quando olhamos para a história das Testemunhas de Jeová, percebemos que de outra forma tem acontecido o mesmo, embora a conta-gotas. Ou seja, não morrem todas de repente, mas vão morrendo às centenas ou milhares todos os anos por causa deste ensino do sangue. Isto para mim foi chocante. Quando eu percebi que o ensino estava errado, para mim foi chocante. Porque eu acreditava no ensino. Eu estava disposto a morrer pelo sangue. E muita gente não sabe de toda a história que é envolvido isso, né? É algo bem oculto, bem... Não sabem. Não sabem porquê. Porque a maior parte das pessoas que entra nas Testemunhas de Jeová sabe o que está a ser ensinado agora. Não lhe é dito o que já foi ensinado no passado. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová ensinaram a certa altura, e foi aí que começou a questão do sangue, no final dos anos 40, ou princípios dos anos 40, e depois chegou aos anos 50, foi quando começou mesmo a proibição do sangue, as Testemunhas de Jeová começaram a ensinar que comer sangue e transfundir sangue era a mesma coisa. Porque ao transfundir o sangue, o corpo alimentava-se desse sangue. Ora, o que é que a ciência diz? A ciência diz que uma transfusão de sangue é, na realidade, uma forma de transplante. Não é alimentar o sangue. Ou seja, tu podes ter uma pessoa a morrer no hospital de fome e dar-lhe transfusões de sangue. Ela não vai ser alimentada. O corpo não se alimenta do sangue transfundido. Porquê? Porque o sangue que é transfundido continua a ser sangue. Ele não é assimilado no corpo como alimento. É o mesmo que tu estiveres a precisar ou se estiveres com fome. Se eu te transplantar um rim, ou um fígado, ou um coração, o teu corpo não vai aceitar isso como alimento, certo? Vai aceitar isso como órgão. É proibido nas testemunhas transplante de órgãos? Já foi. E hoje em dia, transplantar um rim? Já foi condenado o transplante de órgãos. Nos anos 60 a 80, houve ali um período em que as Testemunhas de Jeová consideravam que transplantar órgãos, até uma simples córnea, era considerado canibalismo. Caramba! Mas e hoje em dia? Hoje em dia? Não, hoje em dia não. Hoje em dia não. Aliás, já há muitos anos que não é. Mas se houver um transplante de órgão, não vai misturar o sangue aí? Sei lá. Não vai? Eu acho que sim. Claro que vai algum resíduo de sangue. Mas a questão não é essa. A questão nem é essa. A questão é a lógica. Uma transfusão de sangue, e a própria organização reconhece isso nas suas publicações, é equivalente, ou é na prática, um transplante de órgão. A organização, inclusive, usa a expressão um transplante de tecido líquido. O que significa que quando tu recebes uma transfusão de plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos,
tu, na realidade, estás a receber algo direcionado para aquilo que estás a precisar. E o corpo vai assimilar esse tecido líquido, não é? Essas células sanguíneas, vai assimilá-las como sendo aquilo que elas são. Plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Percebes? Portanto, não há aqui uma transformação, como por exemplo se tu comeres. Se tu comeres sangue, ele vai ser digerido, vai ser transformado e vai ser assimilado como se estivesse a assimilar outra coisa qualquer, outro alimento qualquer. Vai ser digerido. Na transfusão de sangue é um transplante. Tanto é que a medicina com o tempo veio a perceber que existem vários tipos de sangue. Tu não podes receber o tipo de sangue que não é o teu tipo de sangue. Assim como não podes receber um órgão, coração, rim, fígado, que não seja compatível com o teu corpo. Portanto, a lógica é exatamente a mesma. Entendi. Do mesmo modo que tu não dizes, eu não posso aceitar um coração, um rim ou um fígado porque isso é canibalismo. Porque isso é como comer um órgão. Se tu dissesse isso, era ridículo. Porque não é. É a mesma coisa com o sangue. A transfusão de componentes do sangue no teu corpo vão continuar a fazer o mesmo processo e vão ser exatamente a mesma coisa que eram no teu corpo. Ou seja, plaquetas continuam a ser plaquetas, glóbulos vermelhos continuam a ser glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Percebes? É exatamente a mesma coisa. Então, transplante não é alimentação. A Testemunha de Jeová fala que transfusão é alimentação de sangue. É como Eles se você equivalem. tivesse... Eles Equivale. equivalem. Eles até dão a ilustração, a organização até dá a ilustração de que se nós não comemos algo pela boca, também não iríamos injetar, porque o que interessa é introduzir dentro do corpo. Então, a proibição, segundo a lógica da organização, é se nós não pomos pela boca, não podemos pôr por lado nenhum. E aqui entra uma incoerência grave, que é, e que a maior parte das testemunhas de Jeová, e muitas pessoas fora das testemunhas de Jeová não sabem, é que as testemunhas de Jeová hoje em dia, como eu já tinha dito desde os anos 2000, e até antes, mas pronto, vamos falar do ano 2000, que é quando saiu a política oficial, as testemunhas de Jeová hoje em dia aceitam 100% do sangue na forma fracionada. Ou seja, em todas as frações que saem dos 4 componentes principais. Portanto, quando se diz o sangue é sagrado, tinha que ser inutilizado ao sair do animal. E foi essa a lógica que a organização usou para proibir o sangue autólogo, ou seja, o sangue da própria pessoa, pode ser tirado antes da operação e depois transfundido durante a operação. Eles proíbem isso, a não ser que a pessoa esteja ligada com uma máquina cell saver em que haja uma circulação extracorpórea. Portanto, eles usam uma falta de lógica e uma falta de raciocínio a toda a prova. Porquê? Eles já sabem que isto está errado. A organização sabe que isto está errado. Por isso é que ela tem vindo a permitir cada vez mais o uso do sangue. Só que eles não podem voltar atrás. Já morreu tanta gente. A polémica já foi tanta, já fez correr tanto sangue, tanta tinta, que eles agora dissessem, não, nós estávamos enganados. Eles levavam com tantos processos judiciais Caramba. das famílias, das pessoas que já morreram, por causa disso, que eles não podem voltar atrás. Então o que é que eles fazem? Eles vão voltando atrás, ou seja, eles vão tentando anular ou diminuir o impacto da proibição ao permitirem cada vez mais os chamados frações de sangue secundárias. Ou seja, eles no fundo estão a permitir as transfusões, só que estão a fazê-las de forma a não parecer que é uma transfusão de sangue. Quando na realidade, por exemplo, tu levas hemoglobina, e a organização permite que tu leves hemoglobina, a hemoglobina é cerca de 97% do composto do globo vermelho. 97%. Ou seja, tu, como testemunha de Jeová, não podes aceitar transfusão de glóbulos vermelhos. Mas podes aceitar hemoglobina, que é 97% do globo vermelho. Eu até costumo usar esta ilustração. É o mesmo que eu te dizer assim: tu podes comer uma uva sem pele, mas se tiver pele, já não podes comer. Tem lógica? Uhum. Onde é que está a Não. lógica?
estas incoerências e outras, não é? Vem cá, mas, ô, Antônio, por que que as testemunhas de Jeová proibiram a transfusão de sangue desde o princípio? Por que que Elas eles não proibiram desde decidiram? o princípio. Hã? As testemunhas de Jeová aceitavam transfusões de sangue. Antes dos anos 40, Aceitavam. até os anos 40, as testemunhas de Até Jeová os- aceitavam. E até há publicações antigas que até falam das transfusões de sangue de uma forma elogiosa. Salvavam vidas. A questão é que, a partir dos anos 40, E por que que eles surgiu tomaram essa um novo decisão? entendimento, Hum. que começou a associar a proibição de comer sangue com as transfusões de sangue. Uma má interpretação. Repara, nem os judeus que seguem a lei mosaica com respeito a não comer nada com sangue, entendem que uma transfusão de sangue é o mesmo que comer Que não é a sangue. mesma coisa. Não é a mesma coisa. Comer sangue seria comer o animal ali com aquele sangue todo. Tem que tirar o sangue todo para preparar o animal para o alimento, não é isso? Por quê? Porque, segundo os eruditos judeus, essa lei visava mostrar respeito pela vida. Era respeito pela vida. Ou seja, eles iam comer aquele animal. Então Deus, através da lei mosaica, diz: vocês, antes de comerem esse animal, ele tem de estar morto. Tem que, não é, cortar lá a veia e fazer a sangria. Para quê? Para que quando o animal fosse comido, ele tinha que estar morto. Era um respeito pela vida. E o devolver o sangue, não, ou tirar o sangue, que era símbolo da vida, mostrava respeito por aquele que tinha dado a vida. Ou seja, eu mato um animal, mas eu não tenho direito sobre o animal. É Deus que me dá esse direito. Portanto, eu ao derramar o sangue, eu estou como que a devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Que é a vida do animal. Mas reparem, isto é um simbolismo. É puramente um simbolismo. Porquê? Mostrava respeito pelo animal. Os próprios eruditos judeus dizem isso, explicam isso. Era uma forma de não se comer animais vivos, enquanto estavam vivos, mostrando respeito pela vida do animal. Portanto, matava-se primeiro o animal, quando ele estivesse morto, então aí comia-se o animal. Entendi. Logo, na lei de Noé, a lei dada a Noé, diz isso. Portanto, eles tinham que matar o animal e não comer o animal com o seu sangue, ou seja, sua vida. Então, até a década de 40, por Sim, volta, todo exatamente. mundo fazia transfusão de sangue numa boa. Não tinha problema nenhum. Não havia qualquer proibição. Não havia qualquer proibição. A proibição surge, ou seja, as publicações começam a falar contra as transfusões por volta dos anos 40, meados dos anos 40, princípios dos anos 40. E vão intensificando até chegar aos anos 50 e aí sim ser, digamos assim, dado tipo a ordem. Não, um cristão não pode aceitar transfusões de sangue. Nenhum sangue. Ou seja, aquilo que hoje as testemunhas de Jeová podem aceitar, as frações secundárias, durante décadas, elas foram proibidas. Ou seja, nenhum sangue. Portanto, as chamadas frações secundárias também estavam debaixo dessa proibição. E as sentinelas da época, se forem ver, às perguntas dos leitores dos anos 60, 70, 80, todas elas falam quer do sangue total, da transfusão, quer depois das chamadas frações secundárias ou os componentes mais pequenos, como eles usam o termo, não é? Portanto, tudo era proibido. Mas hoje é permitido. Será que a lei de Deus mudou? É esquisito, né? Você mudar, tipo, a dizer que você é guiado pelo Espírito de Deus, a liderança de uma religião, sendo que fica mudando. E aquelas pessoas que fizeram transfusão de sangue na época que era permitido, não cometeram pecado? Exatamente. Aí virou pecado, né? Aí depois, transfusão de órgão também era proibido, não é isso? Exatamente. Era pecado, transfusão de órgão. Eu vou dizer o que era proibido. Fala. Nessa época, era proibido. Vacinas eram, não digo proibidas, eram condenadas. No fundo, era uma proibição sem ser proibição. Eram condenadas. Ou seja, as testemunhas de Jeová, naquela época, eram ensinadas que as vacinas eram demoníacas, não salvavam vidas. Ok? Portanto, muita testemunha de Jeová apanhou doenças graves, ou até mesmo morreu, por não poder
ou achar que era proibido aos olhos de Deus ser vacinado. Nessa época tinha também a questão dos transplantes. Os transplantes também, como eu digo, foram condenados como se fosse canibalismo. Portanto. E a questão do sangue. Portanto, tínhamos aqui 3 proibições. Destas 3 proibições, a única que ficou foi a questão do sangue. As testemunhas de Jeová pegam-se a várias passagens bíblicas, uma delas é Atos 15, 28 e 29, que fala, entre outras coisas, abster, usa a palavra abster de sangue. Quando se lê o texto de Atos, todo no seu contexto, entende-se claramente que o que estava em questão era a lei mosaica. Ou seja, os judeus gentios não seguiam a lei mosaica. Não eram circuncidados. Não deixavam de comer os animais que para os judeus eram considerados impuros. Não deixavam de comer animais sacrificados ou animais não sangrados. Portanto, eles tinham uma alimentação e uma cultura completamente diferente dos judeus. Ora, isto era chocante para os judeus. E criou aquela situação séria, não é, que levou ao primeiro concílio cristão, em que todos os apóstolos e os anciãos em Jerusalém se reuniram, juntamente com Paulo, Barnabé e outros, foram lá, então, discutir o que é que vamos fazer desta situação. Temos aqui cristãos judeus e cristãos gentios. Os cristãos judeus queriam que os cristãos gentios se circuncidassem e, obviamente, cumprissem a lei mosaica. Isso incluía outras coisas, não era só a circuncisão, como é óbvio. A circuncisão era apenas um dos pontos principais. Então, o que é que vamos fazer disto? Há aqui uma divisão, não é? Um cisma. Logo no princípio da comunidade cristã. Portanto, como é que vamos decidir esta situação? Ora, o que o texto diz é que através da orientação do Espírito Santo, através daquilo que o apóstolo Paulo e outros falaram, chegou-se à conclusão que não se devia impor aos cristãos gentios as múltiplas, inúmeras regras que os judeus tinham que cumprir. Porque nós sabemos que a lei mosaica tem cerca de 600 e tal leis. Era muita lei para ser cumprida. E a lei mosaica foi dada aos israelitas. Não é? Portanto, os cristãos judeus, ficou-se entendido que eles tinham que se refriar de fazer várias coisas, inclusivamente abster-se de sangue. Mas dentro do contexto, abster de sangue era o quê? Transfusão? Não, era abster de comer animais não sangrados. Porquê? Mas repara, porque isso fazia tropeçar os cristãos gentios. Imagina, estavam os cristãos gentios e os cristãos judeus à mesa. Ou um cristão judeu ia à casa de um cristão gentio e de repente um cristão gentio trazia-lhe um animal não sangrado. Aquilo para ele era impensável, era chocante, era algo que ele dizia logo, eu não posso aceitar isso, não é? Então, criou-se aqui, digamos assim, uma regra que não era, atenção, que não era uma ordem escrupulosa, como hoje acontece com as testemunhas de Jeová, que quando o corpo governante diz A, todos têm que dizer A. Não. Era uma orientação para promover a paz. Ok? Mas havia, cada um tinha a sua própria consciência. Tanto é que mais tarde o apóstolo Paulo até mesmo diz, não é, que quando alguém fosse comer a casa de alguém, não perguntasse o que era o alimento. Porquê? Para não fazer tropeçar o outro. Não é? Porque se o outro lhe dissesse, olha, isto é isto, isto e isto, e ele achava que não podia comer, ou poderia, ao dizer que ia comer, podia fazer tropeçar o outro, percebes? Portanto, havia aqui várias sensibilidades religiosas. Os judeus, como tu sabes, eram muito apegados à lei mosaica. Os cristãos portanto, os cristãos judeus continuaram a seguir a lei mosaica durante muito tempo, ok? Mas à medida que a congregação gentia ia aumentando e ultrapassou em larga escala os judeus, os cristãos judeus, obviamente que estas regras relativamente aos animais impuros, em relação à questão de comer animais com sangue, etc., tudo isso se diluiu. Tudo isso passou. Porque já não havia esse conflito. Não é? Já não havia esse conflito. Portanto, a coisa ficou pacífica. Mas foi com o tempo. Foi com o tempo. Sim. Mas quando tu lês o Novo Testamento,
tu percebes claramente que havia uma latitude de opiniões, uma latitude de práticas, não é? Que o que era mais importante para os cristãos? Era a fé em Cristo. Não é? Tanto é que Jesus, até certa altura, disse: não é o que entra pela boca, não é? Que estraga o Sim. homem, não é? Ou que polui o homem, mas sim o que sai do seu coração. O próprio Jesus não deu assim tanta importância a certas coisas. Para ele, era muito pior as motivações da pessoa, ou aquilo que poderia levar a práticas erradas, do que o comer isto ou comer aquilo. Não é? Portanto, Jesus também estipulou aqui alguns princípios que mais tarde os cristãos passaram a entender claramente que não havia necessidade de ser demasiado fundamentalista em certas coisas. Ou seja, os cristãos já não estavam debaixo da lei. Os cristãos estavam debaixo da lei do Cristo, não debaixo da lei mosaica. Portanto, se não estavam debaixo da lei escrita, estavam debaixo da lei do Cristo, a lei do amor, então o que é que era mais importante? Era o cumprimento da lei, como por exemplo as testemunhas de Jeová agora fazem, com esta questão do sangue, segundo a sua interpretação, conforme eu já expliquei, é totalmente equivocada, pelas razões e mais algumas que apresentei. Não é? Você não acha que essa orientação que veio lá de cima para não mais fazer transfusão de sangue seria um meio de controle? Tipo assim, quem obedeceu, eu sei que está sendo fiel de fato. Porque é um tipo de coisa que na beira a pessoa dá a sua vida para ser obediente a uma ordem de homens. Certo. Né? Olha, uma ordem eu tenho ali um livro em inglês, foi escrito sob a supervisão de um irmão que viveu nessa época das proibições, quando o Rutherford começa a fazer muitas proibições dentro da organização, não é? Ele estabelece a chamada teocracia e começa a fazer muitas proibições, as proibições dos aniversários, a proibição de Natal, depois chegando ali àquela época, a questão das vacinas, etc. E ele menciona, por exemplo, a questão do sangue. A questão do sangue, ele diz que foi um meio de propaganda criado de modo artificial para colocar as testemunhas de Jeová como mártires. As testemunhas de Jeová estão dispostas a morrer pela sua fé. As testemunhas de Jeová têm tal fé que elas até mesmo enfrentam a morte. Ok? E tu has de ver que normalmente quando há notícias sobre as testemunhas de Jeová, sobre a questão do sangue, vem sempre aquela ideia. Eles têm uma fé tão forte, eles estão dispostos a morrer pela sua fé. E era assim que eu me sentia também. Ok? Mas o grande problema disso... E ele diz no livro que isso foi criado de forma artificial exatamente para promover esta mentalidade de mártir. Faz para criar uma sentido. propaganda tal de mostrar as testemunhas de Jeová são totalmente diferentes dos outros. Ok? As testemunhas de Jeová vivem a sua fé e estão dispostos a morrer pela sua fé. Mas o grande problema dessa estratégia aí é que isso muitas vezes não está no direito da pessoa. Tipo assim, uma criança, por exemplo. O que a criança vai... Uma criança que precisa de transfusão de sangue. Ela está na mão dos pais. Claro. Se os pais seguem a doutrina, eles vão deixar o próprio filho... Vai deixar o próprio filho morrer. Sim, e muitas crianças morreram. Aqui a questão é, felizmente que os Estados também se aperceberam disso, não é? Os governos também se aperceberam disso e criaram leis de forma a tirar temporariamente a guarda aos pais, de forma a dar o tratamento necessário à criança. Ou seja, chegando à altura, espera lá, esta criança tem mesmo de levar uma transfusão para ter alguma possibilidade de viver, não é? Ou de ser tratada. Então vamos retirar temporariamente o poder parental e vamos fazer o tratamento à criança e depois devolve-se o poder parental outra vez. Porque muitas vezes, repara uma coisa, e depois aqui existe outra questão, que é grave. Os pais de testemunha de Jeová, assim como qualquer testemunha de Jeová, também se encontra entre a espada e a parede. Porquê?
Porque a testemunha de Jeová sabe se aceitar uma transfusão de qualquer dos componentes proibidos pela organização, plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, estes estão proibidos. Ou seja, mesmo dados em separado, ok? Que é o que acontece nas chamadas transfusões de sangue. As chamadas transfusões de sangue não é sangue total. As chamadas transfusões de sangue é transfusão de plasma, ou transfusão de plaquetas, ou transfusão de glóbulos vermelhos, ou glóbulos brancos, ok? Portanto, o sangue total já não existe em termos de prática médica para aí desde a Segunda Guerra Mundial, ok? Portanto, desde então que o sangue é fracionado e é dado exatamente aquilo que é preciso à pessoa, ok? Portanto, agora o que eu estava a dizer é uma testemunha de Jeová que se vê na iminência de estar entre a vida e a morte e o médico e a equipa médica chega-se ao pé dele, olha, o senhor ou a senhora, você está com este grave problema, se você não levar uma transfusão de sangue, a sua probabilidade de morrer é muito elevada. Portanto, não é repara, não é uma coisa absoluta. É assim, tu podes levar a transfusão de sangue e morrer à mesma. Ninguém está a dizer que as transfusões de sangue são milagrosas. Ou seja, se tu levares uma transfusão de sangue, de certeza que vais ser salvo, não é? Vais-te curar. Não. Mas às vezes é a melhor hipótese. Perante aquele caso médico, perante aquela circunstância, é a melhor hipótese de tu te salvares. Agora, a testemunha de Jeová, das duas, uma. Se ela aceitar a transfusão de sangue e os anciãos souberem, ou a congregação souber, a pessoa pode ser considerada dissociada. Isso significa que ela é expulsa do grupo, contra a sua vontade, porque aí é uma obrigação. Ela é considerada dissociada, é como se ela dissesse: eu não quero ser mais testemunha de Jeová. Mesmo que ela não o diga, mas aceitou uma transfusão. Portanto, a pessoa percebe que se aceitar a transfusão de sangue, ela vai ser ostracizada, vai ser banida do grupo, vai perder a família, que estiver lá dentro, provavelmente, vai perder todos os amigos, portanto, vai ficar numa situação emocionalmente muito debilitada. Ok? Então, muitas vezes, mesmo que a pessoa não esteja assim tão certa de aceitar a transfusão de sangue, mas a pessoa vai ter medo das repercussões. Porque se por um lado ela pode perder a vida física, mas por outro lado, se ela for expulsa do grupo, pode perder a sua vida social e familiar. O que é pior? Isto é como se estivesse entre a espada e a parede. Ok? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho mata. Portanto, é complicado. É muito complicado. Porque a pressão de grupo nestas circunstâncias é muito grande. E você tem um livro sobre seitas, não é isso? Queria que você mostrasse o seu livro. Sim, eu escrevi um livro, no meu novo livro, sobre seitas destrutivas, chamados cultos. Não é? Eu não gosto do termo culto. E eu explico isso no meu livro porque é que eu acho que não é a tradução apropriada e acho que seita destrutiva, grupo de autocontrole, é a expressão mais apropriada. Este livro vai sair em Portugal na próxima segunda-feira. Vai estar à venda nas livrarias em Portugal. É este livro. Universo das Seitas Destrutivas. Muito bom. Ok. E você acha assim que a característica da seita, eu acredito que deve estar escrito isso no seu livro. Está tudo explicado aqui, mas em detalhe e com fundamento bibliográfico. Não é a opinião do António Madaleno. Como eu costumo dizer, a opinião do António Madaleno não vale nada. O que importa é aquilo que tem sido estudado por décadas. Porque isto é um assunto que já tem sido estudado desde os anos 70. Não é? Desde os anos 70 que este assunto é estudado em psicologia, em sociologia, por peritos. Alguns deles até que estiveram envolvidos com seitas destrutivas e que se vieram a tornar experts, não é? Peritos mesmo, neste tipo de grupos. E o meu livro tem realmente muita informação sobre ele. Sobre quais são as características das seitas destrutivas, como é que podem ser identificadas, como é que elas recrutam as pessoas, como é que elas as mantêm presas dentro do grupo, quais são os processos psicológicos que mantêm as pessoas presas dentro de um grupo destes, não é? Como se pode sair de um grupo destes? Como reconstruir a sua vida? Como ajudar pessoas que estão prestes a se envolver com estes grupos? Ou que já estão dentro deles, não é? Portanto, é um livro que abarca todo este universo, é para isso o título, o universo das seitas destrutivas, exatamente porque abarca toda esta informação do melhor que existe sobre ela, não é? Para português. Okay?
Uma coisa interessante que eu vejo, característico em todas as seitas, é Seitas destrutivas. destrutivas. Exato, a destrutiva, não é. Eu vou explicar porquê. Eu até compreendi. Eu explico Isolar qual é a diferença entre seita destrutiva e seita comum. Porque a maior parte das pessoas usa o termo em paralelo, como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Seita aquela seita que isola o fiel da sociedade. E retira a individualidade da pessoa. Tira isso. Coloca como uma marionete nas mãos do líder, em que a pessoa vai fazer tudo o que o líder quer. Exatamente como ele quer. E ai de quem questionar o líder. Interessante. Deixa eu ler só um comentário aqui do Overmundo. Ele falou: grande Madaleno Isaías, tive o prazer de fazer uma live com o Madaleno e o prazer de ouvir muitos TJ chorando sem argumentos contra nós. Obrigado. O Overmundo fez uma live com Antônio Madaleno no Arena Apologética sobre sangue, um tempo atrás. Ok. Isso aí. É o Eduardo. Ele fez live aqui também. Mas é o que eu digo. Repara uma coisa. Eu aqui, eu volto a repetir, a minha opinião vale o que vale. Com respeito a este livro está fundamentado em bibliografia, extensa bibliografia sobre o assunto. É um livro, sem dúvida nenhuma, todos deveriam ler. Todos deveriam ler. Porque, assim, a maior parte das pessoas não sabe o que é uma seita destrutiva. Envolvem-se com este tipo de grupos sem saber que estão a envolver-se com uma seita destrutiva. E, tal como eu, podem passar décadas lá dentro sem saber que estão numa seita destrutiva. Porquê? Porque aquilo é o teu universo. Aquilo forma-se como uma bolha. Então, todas as tuas amizades estão ali. Até mesmo a tua família está ali. Portanto, a tua vida é ali. Tu não vês nada para além daquilo. Percebes? É como se vivesses numa Coreia do Norte. Percebes? A ideologia sectária, não é? Deste tipo de grupos é como se vivesses numa Coreia do Norte. Em que tu vives ali isolado, em o grande líder é que diz o que é certo e o que é errado. O grande líder é que diz o que podes comer, o que não podes comer, o que podes vestir, o que não podes vestir, como é que deves apresentar, etc, etc. E depois, o que varia de grupo para grupo são as crenças. Ok? A Testemunha de Jeová tem umas crenças, a Cientologia tem outras crenças, o Mormonismo tem outras crenças, etc, etc. As crenças mudam. Mas as características são transversais. E o meu livro explica isso em detalhe. Poxa, muito interessante. E existe muito caso de pessoas que tiram suas próprias vidas quando aquele mundo desaba, porque você vive uma vida inteira, de repente você se decepciona ou descobre que aquilo é tudo uma ilusão. O que acontece? Muitos não têm estrutura para suportar. Não, o problema não é tanto o descobrir. O suicídio ou tirar a vida muitas vezes resulta do isolamento. É que a pessoa é votada após sair do grupo ou ser expulsa do grupo. Porque é assim, tu tens toda a tua família lá dentro, tens todos os teus amigos lá dentro e de repente ficas sem nada. Psicologicamente, o isolamento é uma forma de tortura. Porque é que os prisioneiros vão para as celas sozinhos durante muito tempo? É uma forma de tortura psicológica. Eles ficarem isolados, sem poderem falar com ninguém durante dias ou meses. Percebes? A chamada solitária. Porquê é que esses presos são levados para a solitária? É uma forma de tortura psicológica. E hoje em dia, a psicologia sabe que a pessoa ser ostracizada do meio social onde está é uma forma de tortura psicológica equivalente, por exemplo, ao bullying. Só que é bullying psicológico. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, quando praticam o ostracismo com os ex-membros e que dizem às famílias, vocês não podem falar com eles a não ser em caso muito especial. Nem terem festas onde eles estejam juntos, nem se associarem com eles, nem telefonemas, nem cartas, nem e-mails, nada. Eles, no fundo, estão a promover bullying religioso. Para quê? Para chantagear a pessoa psicologicamente, emocionalmente. Fazer com que ela volte para Jeová. Na realidade, não é voltar para Jeová. É voltar para a religião. Ok?
E isto é uma forma de tortura. Isto é reconhecido. Podem fazer a vossa pesquisa. Eu no meu livro apresento bibliografia sobre isso. É uma forma de tortura psicológica. Hoje em dia já é reconhecida pelos psicólogos como uma forma de tortura. Ok? Porque as pessoas às vezes pensam que tortura é só alguém ser maltratado no corpo, na carne. Não. Tortura pode ser psicológica. E isso serve de exemplo para os outros, né? Ó, Claro. não faça isso, senão você pode cair que nem fulano. Por isso que os líderes das seitas destrutivas são muito rigorosos na administração do seu poder quando é preciso usá-lo de forma a cortar o mal pela raiz. Porque ninguém pode questionar o líder. Ninguém pode pôr em causa a palavra do líder. Se alguém puser em causa a palavra do líder, ok, essa pessoa passa a ser um perigo que vai destabilizar o grupo. Então, o que é que o líder tem que fazer? Os líderes das seitas destrutivas usam o seu poder absoluto para punir essa pessoa de tal forma que os outros vão ficar com medo. Vão pensar 2 vezes, 3, 4, 5, antes de fazer a mesma coisa. E vocês podem ver documentários sobre seitas destrutivas. Olha, Netflix. A Netflix agora tem vários documentários sobre seitas destrutivas. Como ser líder de um culto. É um dos documentários da Netflix. Vejam esse documentário. O meu livro fala em muita coisa do que está lá. E ainda mais do que está lá. Muito mais. Ainda é muito mais abrangente. Mas vejam esse documentário da Netflix. Como ser líder de um culto. A HBO, a mesma coisa. Tem vários documentários sobre seitas destrutivas. Quando tu olhas para os diferentes grupos que são mencionados nesses documentários e olhas, por exemplo, para as Testemunhas de Jeová, para a Cientologia, para outros grupos assim, tu vês que há um padrão transversal a todos eles. Muito semelhante. As crenças são diferentes, mas as características... Interessante. Deixa eu ler um comentário aqui do Celso Bianchi. Isaías, o único ponto que realmente eu admiro na Testemunha de Jeová é o trabalho de inclusão fantástico feito em relação às pessoas cegas. Eles estão de parabéns. Uhum. Eles são bem organizados, não são? Claro que sim. Não, é o que eu digo, nem tudo é mau, obviamente. Mas repara uma coisa. As seitas destrutivas visam uma das coisas principais que eles visam é fazer o quê? É angariar mais membros. Mais membros. Enquanto você está eles não fazem feliz isto. com aquele e-mail, aquilo é bom para você. Repara, eles não fazem isto apenas por altruísmo. O interesse é que a pessoa se torne testemunha de Jeová. Eles não vão ajudar pessoas simplesmente porque querem ajudar. Não, eles vão ajudar as pessoas para que as pessoas sejam testemunhas de Jeová. Ok? Tá. Então há sempre um interesse por trás. Não é Sim, é natural, né? Isso aí. Natural. Eu, por exemplo, posso ir para uma associação ajudar pessoas carenciadas e não estou à espera que elas vão para a minha religião. Ou que passem a acreditar no meu partido político. Não, eu vou porque eu quero ajudar as pessoas. Independentemente delas terem as crenças delas, independentemente delas terem o partido delas, as suas ideologias, a sua modo de vida. Não, eu estou ali para ajudar um ser humano que precisa de mim. Nestes grupos, tudo é feito com a intenção do proselitismo. Ou seja, eu vou fazer algo para que eu tenha o retorno. Que neste caso, obviamente, é que a pessoa se torne testemunha de Jeová. Ok? Entendi. Faz sentido, assim. É lógico, né? Isso é uma organização bem fechada, tudo que elas fazem é o objetivo de atrair. E outra, esse pensamento de que, tipo assim, ó, nós que estamos aqui somos únicos certos. Quem está lá fora está errado. Só existe uma instituição. Uma crítica que eu tenho a esses grupos religiosos é o seguinte, que eles se apropriam da palavra de Deus, da Bíblia. Não, a Bíblia é nossa, Jesus Cristo é nosso. Ok? Exato. Então, o que Jesus falou... Deus tem marca registada. Ele tem placa. É como se fosse o gado que leva com o ferro para ficar marcado. Ok? Eles transformam Deus num bezerro de ouro que leva ali o ferro marcado. Não, isto é marca registada. As Testemunhas de Jeová adotaram o nome de Testemunhas de Jeová. Porquê?
porque elas queriam se identificar com aquilo que entendem ser o nome divino. Ou seja, é como se estivessem a dizer, nós é que somos os verdadeiros cristãos, ou os verdadeiros adoradores, porque nós temos o nome de Deus no nosso nome. Estás a perceber? Como se usar o nome de Deus, por si só, torna a pessoa adorador de Deus. É Só lógico. os únicos que têm o nome verdadeiro, o único que carrega o nome de Deus são as Testemunhas de Jeová. Segundo o que elas entendem. Pois há outros grupos que usam o nome divino de outra forma e também são similares na forma como encaram o nome divino, só que não usam o termo Jeová. Entendem que até que o termo Jeová é um nome híbrido, não é? Falso, criado a partir das vogais do hebraico. Isso, é uma leitura literal, literal da vocalização maçorética com... Exatamente. Portanto, esses até dizem que as pessoas que usam o termo Jeová estão errados, porque eles estão a usar uma forma do nome divino errada. E acham que o nome divino pode ser, por exemplo, Yahu, e é apenas esse nome que tem que ser usado. E usam também esse nome como se fosse uma marca registada. Portanto, depois cada grupo acaba por... No fundo, acabam todos por cometer o mesmo erro. Tinha uma religião chamada, que eu ouvi falar, tal, de Testemunha de Yehoshua. Testemunhas de Yehoshua, que eles diziam que o nome do Messias é Yehoshua e tinha que falar só Yehoshua. Lá está. A mesma lógica, né? A mesma lógica. E foram se inspirar aonde? Aí outros falam que é Yahushua, Yahu, aí fica. Exatamente. Só nós aqui que temos o nome verdadeiro. Portanto, então, se eu usar o nome que eu acho que é verdadeiro, só eu é que sou o verdadeiro cristão. Sou eu que sou o verdadeiro adorador de Deus. Todos os outros são falsos. As seitas destrutivas, os grupos de autocontrole, todos esses grupos sectários, usam sempre alguma coisa que os tente diferenciar dos outros. E isto é uma questão de marketing. Não é? Isso, é uma estratégia. Ora, isto é uma estratégia de marketing. Porquê é que as Testemunhas de Jeová criaram esta política do sangue? Para se distinguir dos outros. Não, nós estamos dispostos a morrer pela nossa fé. Proibiram aniversários, as festas de aniversário. Proibiram, isso, tem esse detalhe. Proibiram a celebração de Natal, o Dia das Mães, etc. Porque nós somos diferentes dos outros. Ou seja, isto são tudo coisas artificiais. São feitas para se destacarem e para poderem dizer que eles são os melhores. Que eles não têm paganismo, que eles é que cultuam a Deus da forma correta, percebes? Isto é marketing, por marketing. Não é? Porque um produto, como é que tu diferencias um produto do outro? Quando vês um comercial na televisão, na TV, em que o produto diz este lava mais branco, ou este retira toda a sujidade, porque os outros só retiram parte dela. Percebes? Os produtos, eles são todos estudados, e a forma de divulgar essas marcas é sempre estudado para tocar no potencial consumidor, para que ele seja levado a pensar, espera lá, este é que é bom, porque este é que faz isto. Percebes? As religiões é a mesma coisa. Estas religiões, são seitas destrutivas, mas são religiões, fazem a mesma coisa, que é, eles escolhem coisas, às vezes até polémicas, não é? Para se distinguirem dos outros, poderem dizer, nós somos diferentes. Nós não celebramos aniversários pagãos, nós não celebramos o Natal pagão, mas depois podem fazer muitas outras coisas que são pagãs, como, por exemplo, bater palmas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová não podem brindar, não podem pegar num copo com vinho e brindar, mas podem bater palmas. Acaba um discurso, batem palmas. Sabes de onde é que vem isto? Sabes qual é a origem das palmas? Não. Era invocação aos deuses. Era chamar pelos deuses. Faz uma pesquisa sobre o assunto. A origem de bater palmas era invocação aos deuses. Há muita coisa que as Testemunhas de Jeová fazem, ou quase tudo, que deriva do paganismo. Se nós fôssemos pela questão do paganismo, então deixávamos fazer quase tudo o que fazemos. Tem um monte de coisa errada, vestimenta, tem um monte de coisa que Olha, outro exemplo, o bolo da noiva. O bolo da noiva.
As testemunhas de Jeová, quando casam, têm o bolo dos noivos, certo? Fazem um casamento como os outros, têm um bolo de noivos. Sabes qual é a origem do bolo de noivos? Qual é o simbolismo do bolo de noivos ou da noiva? Símbolo de fertilidade. Era um símbolo pagão de fertilidade. Para que a mulher que estava a casar-se pudesse ter filhos. É um símbolo de ter filhos. E isso aí eles não pensaram. Por enquanto, eles não repararam, porque se reparar, eles vão lá e mudam. Eles sabem. Achas que os líderes não sabem? Claro que sabem. Só que eles escolhem apenas algumas coisas, percebes? Entendi. É isso que é interessante, a mudança, né? Até porque, atenção, eles escolhem coisas que visam isolar a pessoa socialmente. Repara, não celebrar aniversários isola-te socialmente da família, isola-te socialmente dos amigos. Não celebrar o Natal isola-te socialmente da família que celebra o Natal. Ou seja, tudo o que seja, tu vais reparar que quase tudo o que seja eventos em que a família possa estar junta, em que amigos possam estar juntos, a organização diz que é mau. Para quê? Porque vai fazer com que a pessoa fique isolada. Então, se tu és isolado da família, se tu és isolado dos amigos, que não são da religião, com quem é que tu vais dar? Com as pessoas do grupo. Só com eles. Vai fortalecer os relacionamentos, a relação da... Isto não foi criado só porque apeteceu, coincidências. Não. Isto teve um objetivo psicologicamente bem estudado. Entendi. O Celso Bianchi é uma falta de questão. Sei, é só um pretexto para você... Para isolar a pessoa. Entendi. Do mundo. Interessante. O Celso Bianchi mandou aqui uma pergunta. Isaías, tem uma pergunta idiota, porém muito sincera ao convidado. Sei que na Testemunha de Jeová não pode doar sangue. Minha pergunta é, no ponto de vista deles, por quê? Bom, esse aqui é o tema da live. Você chegou um pouco tarde, o Celso Bianchi. Sim, mas a pergunta dele tem lógica, porque ainda não falámos disso. Que é a questão de doar sangue. Ou seja, eu não posso aceitar. Doar. Não pode doar sangue. Eu não posso aceitar sangue. É diferente, desculpe, Celso. Sua pergunta é pertinente. Mas posso doar? E aqui entra outra incoerência gritante que eu me apercebi quando comecei a pesquisar. Que é, as testemunhas de Jeová podem aceitar as frações de sangue. De onde é que vêm essas frações de sangue? Vêm de milhares e milhares de pessoas que doam o seu sangue. Porque as frações não caem do céu, certo? Portanto, como testemunha de Jeová... Essas frações veio de alguém que doou, né? Então, se milhares de pessoas que doaram. Então, se é proibido transfusão, então é proibido doar. Então, ele está legítimo. É igual aquela história do sábado, né? Eu não posso trabalhar sábado, mas tem alguém que trabalha para mim. Exatamente. Não é isso? Portanto, repara, eles estão a aceitar sangue, não é? Porque é uma forma de sangue, pode ser mais pequena que os componentes principais, mas não deixa de ser um componente do sangue, mais pequeno, mas estão a aceitar de alguém que doou, alguém que deu. Mas eu, como testemunho de Jeová, não posso doar. Hipócrita. E aqui revela estas incoerências que eu comecei a perceber à medida que eu fui pesquisando o assunto. Percebes? Portanto, a pergunta que ele está a dizer tem lógica. E porquê? Eles dizem, a organização tem ensinado que o sangue, quando sai do corpo, e é essa a base que eles usam, segundo Levítico capítulo 17, o sangue, quando sai do corpo do animal, tinha que ser inutilizado, deitado no pó, deitado no chão. Não podia ser usado, consumido. E então a organização usa essa passagem para dizer que uma testemunha de Jeová não pode tirar sangue, nem para doar, nem para usar depois em si mesma, daqui a um dia ou dois, que vai fazer uma operação. Porque o sangue, quando sai do corpo, deixou de fazer parte do corpo. Então, como o animal que foi sangrado, o sangue deve ser inutilizado. E agora eu pergunto, de onde é que vêm as frações de sangue? Não é do sangue que foi retirado de pessoas? Foi coletado, foi fracionado e depois é transfundido? Portanto, são estas incoerências em que se a pessoa parar para pensar, mas repara, é muito difícil para uma testemunha de Jeová pensar. Ela está tão formatada dentro desta caixa de pensamento que
é muito difícil conseguir sair fora. Percebes? Ela vai arranjar 1001 argumentos para justificar o injustificável. Algumas testemunhas de Jeová, quando não têm argumentos, até mesmo dizem: mas as transfusões de sangue são perigosas. Não é? Quando não têm mais argumentos, muitos dizem isso. Mas as transfusões de sangue são perigosas. Sim, as transfusões de sangue, como qualquer tratamento médico, têm prós e contras. Mas se eu tiver em risco de vida, e a Bíblia não condena explicitamente qualquer uso do sangue em termos médicos, então porque é que eu não posso aceitar uma transfusão? Não é de sangue, atenção, volto a repetir, é de um componente do sangue. Se eu posso aceitar as frações secundárias, por que é que não posso aceitar as frações primárias? Onde é que na Bíblia está essa divisão? Voltamos ao exemplo da hemoglobina. Eu não posso aceitar um globo vermelho, mas posso aceitar o componente que está dentro dele. Onde é que está a lógica? Ou seja, eu vou morrer por não poder aceitar... Por exemplo, eu estou-me a esvair em sangue. Preciso urgentemente de uma transfusão de glóbulos vermelhos. Não é? Porque os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio para os órgãos. Eu daqui a minutos posso morrer se não levar uma transfusão que me substitua os glóbulos vermelhos que eu estou a perder. Então, e como é que é? Mas a hemoglobina já posso levar? Percebes? É estas coisas que não têm lógica. Não tem lógica. Quando a gente começa a analisar isto... E repara, não sou só eu que estou a dizer isto. Muitos anciãos, alguns até pertencentes à Comissão de Ligação Hospitalar, antes de mim, fizeram estas questões à organização. E eles próprios ficaram com uma crise de consciência, porque perceberam que estavam, no fundo, a contribuir para que pessoas morressem por uma doutrina completamente insana. Que não tem lógica. Não tem lógica. Percebes? Entendi. O Thiago Bonito aqui é português, ó. Olha um Patrício. Ok. Prazer, Tiago. Um abraço. Ele já é da casa aqui do canal. Então, olha, se ele é português, não deixe de ler. Isso aí. É muito, este livro, para mim, é demasiado importante. O seu conteúdo é demasiado importante para passar por alto. Porque a informação que ele tem pode evitar a pessoa ter muitos problemas na sua vida. Porque muitas pessoas, conforme eu já disse, entram neste tipo de grupos, nem se apercebem do que eles são. Porque lá está, a maior parte das pessoas não sabe nada sobre o assunto. Verdade. Eles ficam só achando que é tudo bíblico, né? É tudo bíblico, bíblico, bíblico. Sim, mas há uma coisa. As seitas destrutivas ou grupos, e eu explico isto no meu livro, as seitas destrutivas ou grupos de autocontrole não são apenas religiosas. Podem ser políticas, podem ser comerciais, podem ser terapêuticas, podem ser de muitas formas. A religiosa é apenas uma das formas de seita destrutiva ou grupo de autocontrole. Porque existem outras. Ok? Há inclusivamente associações de yoga. Por exemplo, aqui em Portugal, há um tempo atrás, houve um líder de um grupo desses de yoga, não é? Que foi acusado de molestar sexualmente as mulheres. E ele estava a ter atitudes de líder de seita destrutiva. Portanto, qualquer grupo pode se transformar numa seita destrutiva ou num grupo de autocontrole. É por isso que a pessoa, se souber o que é uma seita destrutiva ou um grupo de autocontrole, a pessoa vai saber identificar à partida se aquele grupo, se aquela comunidade tem ali características de alerta. Percebes? Agora, se a pessoa não souber, sem querer vai ser levada e depois mais tarde ou mais cedo vai se arrepender. Mas às vezes já é tarde demais, porque a pessoa já sofreu tanto, já passou por tanta coisa, que é complicado depois de superar esse trauma. Estás a ver? Há pessoas que saem destes grupos profundamente traumatizadas. E eu no livro também falo disso. Profundamente traumatizadas. É muito difícil depois elas conseguirem reconstruir a sua vida. É possível. Com esforço, com tempo, com ajuda terapêutica, não é? De psicólogos. É muito importante haver psicólogos que possam ajudar a pessoa.
a reconstruir, a viver à margem do grupo, porque tu, quando vives dentro destes grupos, tu és infantilizado. É como se voltasse ao estado de criança, em que há um adulto que te diz o que é certo, o que é errado, o que podes fazer, o que não podes fazer, vai para aqui, vai para ali, faz assim, faz assado, percebes? Portanto, tu és uma criança novamente, regressas ao estado de criança. Estes grupos são peritos, estes líderes, narcisistas, psicopatas, sociopatas, eles são peritos em manipulação. E as pessoas sofrem muito com isso. E fala um pouquinho do corpo governante, Antônio. Como é que funciona? O que você sabe deles? O corpo governante, conforme eu já expliquei no princípio, é o topo da hierarquia, não é? Portanto, eles estão Como é que eles conseguem esse cargo? ao leme do navio, são eles que. Como é que eles conseguem esse cargo aí? É só quem é da família? Não. Normalmente quem vai para mesmo do corpo governante é alguém que já tem um historial dentro da organização muito grande, que muitos deles até já estavam a trabalhar nas equipas que dão apoio aos membros do corpo governante, portanto são pessoas de absoluta confiança e que depois, a certa altura, são eleitos para ir para o lugar do corpo governante. Entendi. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Está em algum lugar aqui. Um tal de... Como é que é? Raymond Franz. Sim, é o crise de consciência. Crise de consciência, isso aí. Deixa eu ver Sim. se eu acho. Ele é uma edição bem antiga. Eu tenho muitos anos esse livro. Está em algum lugar. Ele escreveu um livro, né? Oi, já está aqui coisas. Olha este. Esse mesmo. Espera aí que eu vou tentar achar aqui. Este livro devia ser lido por todas as senhoras de Jeová. Só que ele é meio difícil de ler, que ele é meio... É assim, para quem não conhece a organização religiosa das Testemunhas de Jeová, eu acredito que seja um bocadinho mais complicado. Para quem conhece bem as Testemunhas de Jeová, como eu, ao ler esse livro, ela vai perceber exatamente que aquelas dúvidas que ela tinha é realmente, pronto, bate certo. E é bastante esclarecedor, muito esclarecedor. Yeah. Ele fala muito das várias previsões que deu errado. Sim. Várias... As Testemunhas de Jeová são peritas em falsas datas para o Armagedon. Yeah. O Eric Saô, ele falou que aqui, ó, fiquei 20 anos nessa seita se fosse como se tivesse jogado minha vida no lixo. Eric Saô. Ele conhece esse livro, ó. Esse livro é muito bom, Libertador. Sim, é o que eu digo. Todas as Testemunhas de Jeová e ex-Testemunhas de Jeová deviam ler esse livro para perceber como é que funciona, digamos assim, a organização por dentro, não é? Como é que são tomadas as decisões pelo corpo governante? Porque há muita gente que pensa que realmente que aquilo lá é como se viesse uma ligação direta do céu para a terra e eles recebem ali as informações e agora vamos... Não é nada disso. Funciona como uma organização humana com as suas virtudes e com os seus defeitos, como qualquer organização humana. Não são especiais, conforme alguns acreditam que sejam. Não são especiais. São meros humanos como nós. Sim. Eu acho que todo exagero é ruim, não é verdade? Claro. Tudo que é exagerado, todo fanatismo é complicado. Sem dúvida. E o problema... Eu sou da opinião que as Testemunhas de Jeová tinham, em certa medida, uma grande probabilidade de ser uma excelente religião. Uma excelente religião. Mas as coisas negativas que ela tem, quanto a mim, pesam muito, muito. Porque é demasiado controle sobre as pessoas, mudanças constantes de ensino. Hoje é certo, amanhã é errado, depois volta a ser certo. As falsas profecias, muitas... Epá, é assim, é uma história de engano, de manipulação,
muito grande. E eles brincam com a vida das pessoas. Eles brincam. Porque é assim, eu costumo dizer isto. Tu acreditares que vais para o céu quando morres, ou se ficas na Terra num paraíso recriado por Deus, é inócuo. Isso não te afeta. A esperança diz para o céu, ficas na Terra, ok. Acreditares que Deus é uma trindade ou não, pronto, tem a sua filosofia, tem a sua ideia ou ideologia, mas isso não te afeta. Agora, dizerem-te que tu não podes aceitar uma transfusão de sangue é sério. É sério, porque vai Im- além de uma opinião, né? Você está indo contra a ciência e contra a vida. Implica a tua vida, mas são decisões de vida ou morte. Ou seja, tu podes perder a tua vida por uma doutrina. Que hoje é assim, amanhã já não é. Porque antigamente, por exemplo, tu perdias a tua vida por não poderes aceitar albumina, hemoglobina, fator 8, etc, 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 que eram as tais frações derivadas dos componentes primários. Não é? Tudo era proibido. Eram os componentes principais e os secundários, tudo era proibido. Depois, isso mudou, então passou a ser só proibido os componentes principais, mas os componentes secundários, as frações secundárias, passaram a ser permitidas. Portanto, quem morreu, morreu. Ou seja, houve resultados catastróficos para as famílias das pessoas que morreram. Perderam pais, perderam mães, perderam filhos. Assim, não estamos a falar de meras crenças, conforme eu digo, acreditar no céu ou na terra como paraíso. Não. É Isso, diferente. Isso aí é isso não é opinião. importante. Isso cada um acredita no que quer. Agora, dizerem-te que tu não podes aceitar uma transfusão de sangue, que vais ser condenado por Deus, vais ser destruído no Armagedon, ou que não vais ser ressuscitado, ou que não vais ter a salvação, isso é grave. Outra, ensinarem-te que se tu não fizeres tudo rigorosamente como aqueles líderes religiosos dizem que deves fazer, não estás a apoiar lealmente a Jeová e que Deus não te vai aprovar por isso. Quando esses líderes religiosos às vezes não sabem nem a direita nem a esquerda, porque hoje dizem que isto é certo, amanhã já dizem que não é, e depois já é assim, depois já não é assim. Quer dizer, parece um barco à deriva. É um barco à deriva. E tu, como um soldado obediente, tens que cumprir rigorosamente aquilo que o líder te diz para fazer. Concordes ou não? Gostes ou não? Percebes? Portanto, as pessoas são marionetes. Tornam-se marionetes nas mãos destes líderes. E eu falo das Testemunhas de Jeová, como podia estar a falar de outros grupos. Eu estou a falar das Testemunhas de Jeová porque é a minha experiência pessoal, é aquilo que eu conheço em primeira mão. Mas, conforme eu disse, muitas, milhares de seitas destrutivas ao redor do mundo atuam exatamente da mesma forma. Veja bem, o Eric Saô aqui diz: fui ancião servo ministerial dessa seita há anos. Interessante, Eric. O Tiago Bonito. Antônio, por que as TJ tem tanta implantação em Portugal? Lá eles são fortes? Aí... É assim, as Testemunhas de Jeová são cerca de 50 mil em Portugal. Nós somos uma população de, salvo erro, neste momento, 9 milhões e tal. Segundo as estatísticas, há uma testemunha de Jeová para cada 200 pessoas. Nós não somos muitos, não é? Em termos de população, não somos muitos. Portanto, há um número bastante elevado de testemunhas de Jeová em proporção. Mas esse número tem-se mantido assim por décadas. Também não tem crescido, ok? Eles tiveram um grande irrompimento em Portugal após a liberdade religiosa, não é? Depois de Portugal abandonar a ditadura, não é? Portanto, houve o 25 de Abril, foi agora recentemente a celebração desse aniversário, 50 anos da Revolução que levou à liberdade religiosa, à liberdade política, de ideologia, etc, etc, não é? Nós vivíamos numa ditadura. Portanto, a partir desse momento, e conforme nós sabemos, e quem é mais antigo nas Testemunhas de Jeová sabe, as Testemunhas de Jeová, a quem é que atacavam mais nas suas publicações? A Igreja Católica. E muitas Testemunhas de Jeová foram tiradas do catolicismo exatamente por um testemunho, por um proselitismo bastante agressivo, bastante intenso, durante as décadas do finais dos anos 70 até anos 90, ok?
A maior parte das testemunhas de Jeová, que são testemunhas de Jeová em Portugal, eram ou vêm de famílias católicas. Ok? Portanto, para uma testemunha de Jeová, é fácil pregar um católico, porque o católico não tem conhecimento da Bíblia. A maior parte dos católicos não sabe nada da Bíblia. Portanto, eu pego na Bíblia e eu provo o que eu quiser com a Bíblia. A minha mãe era católica, veio às testemunhas de Jeová, começou a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, e quando as testemunhas de Jeová lhe mostraram que a Igreja Católica ensinava falsidades, e mostraram-lhe na Bíblia aquilo que elas acreditam ser a verdade, a minha mãe, assim como milhares e milhares de outras pessoas, passaram a acreditar e tornaram-se católicos. Portanto, em Portugal, muitas testemunhas de Jeová nasceram exatamente neste ambiente de uma pregação intensa, proselitista, em que as publicações batiam na Igreja Católica, a ferro e fogo, é? E roubaram muitas pessoas do catolicismo, porque a Igreja Católica é a religião preponderante em Portugal. Portanto, é natural que haja bastantes testemunhas de Jeová neste momento, mas que, conforme eu disse, este número 50.000 mantém-se há muito tempo, há décadas. Portanto, não tem evoluído. Portanto, não. Dica da Manu. Antônio, pesquisa também as injustiças que as mulheres passam nas comissões judicativas, na qual muitas mulheres que nesse relato que foram abusadas e ainda saíram como culpadas. Eu não preciso pesquisar, eu sei. eu sei, eu participei. Evidenciou isso. E eu participei, inclusivamente, se vocês pesquisarem Testemunhas de Jeová, façam este exercício. Pesquisem aí no Google, Testemunhas de Jeová, BBC Brasil. E vejam essa grande reportagem da BBC Brasil sobre uma investigação sobre casos de abuso nas Testemunhas de Jeová. Eu participei nessa investigação. Eu depus via, como estamos aqui a fazer, via Zoom no Ministério de São Paulo. Ok? Fui uma das testemunhas, como na categoria de ex-ancião. Cerca de, acho que foram 9 vítimas que depuseram nessa comissão de investigação do Ministério de São Paulo. Ministério Público de São Paulo. Portanto, eu sei bem e tenho escrito muito sobre o assunto. Eu escrevi muito sobre a questão, e fiz fazer vídeos também, sobre a questão da Comissão Real Australiana, sobre a questão do abuso. Se vocês forem ao meu perfil de YouTube, Comunidade Desperta, tenho lá um grande vídeo sobre o abuso dentro das Testemunhas de Jeová e como a organização tem tentado esconder isso dos seus membros. Portanto, eu estou por dentro disso. Aliás, conforme eu costumo dizer, pessoas como eu, passaram lá vidas inteiras, décadas inteiras, sabem muito sobre esta organização religiosa. Muito. Aliás, eu não sei muito, eu sei tudo sobre ela. Porque eu vivi lá. Eu não estou a falar de algo que eu ouvi falar. Não é? Entendi. Eu vivi dentro da religião. Eu respirei esta religião. Eu acreditava nesta religião. Percebes? Era a minha vida. Era a minha vida, 100%. Não tem como argumentar contra a experiência que você teve. Claro. Eu acho engraçado que muitos falam que por você sair, seu depoimento não vale mais. Claro. Mas, porque você está indo contra. Você não pode ir contra. Claro, mas isso é uma técnica usada muito em seitas destrutivas, que é tentar desvirtuar, digamos assim, o testemunho de ex-membros, dizendo que não são testemunhos fiáveis, porque são ex-membros. A pergunta que eu faço é, mas porquê é que eles são ex-membros? Porquê é que eles são ex-membros? Porquê é que eles se tornaram ex-membros? Eu, por exemplo, se tivesse continuado nas Testemunhas de Jeová, eu hoje era coordenador da congregação. Não tenho dúvidas nenhumas. Hoje era coordenador da congregação. Era ancião coordenador, que é o ancião, no fundo, como que lidera o corpo de anciãos. Superintendente. Pergunto, por que ficou tanto tempo, então?
Exatamente. Por que ficou tanto tempo? Mas é exatamente isso que eu estava a explicar há bocadinho. Quando tu cresces dentro de uma seita destrutiva e tu não sabes as características da seita destrutiva e tu estás como que fechado numa bolha ideológica em que tu és formatado a acreditar que apenas ali está a verdade, que apenas ali tens a salvação, que apenas ali te é ensinada a verdade bíblica, isso é como um cadeado mental. Então é muito difícil, seja nas Testemunhas de Jeová, seja em outros grupos, é muito difícil de um membro se libertar psicologicamente. Eu explico isso no meu livro. Voltem a enfatizar. Este livro explica isso tudo muito bem. E mesmo quando a pessoa é confrontada com algo que vá contra a sua fé, com factos que vão contra a sua fé, a pessoa vai sofrer aquilo que em psicologia se designa de dissonância cognitiva. E eu explico isso também no meu livro. Eu já vi comentários aqui que mostram isso mesmo. Há aqui pessoas que sofrem de dissonância cognitiva. Ou seja, elas para defenderem o que não tem defesa, ou seja, defenderem o que não tem coerência, elas usam argumentos falaciosos. Porque é a única forma delas conseguirem encaixar dentro de si que aquilo em que acreditam é verdade. Quando os factos demonstram que não é. É uma ideologia, como outra qualquer. É uma crença, como outra qualquer. É uma interpretação, como outra qualquer. Mas que neste caso tem repercussões porque é a vida das pessoas que está em jogo. Estamos a falar de vida ou morte. Nós estamos a falar de acreditar no céu ou no inferno. Ou em Deus, ser uma trindade ou não ser uma trindade. Seja o que for. Não, estamos a falar de coisas que têm implicações reais na vida das pessoas. Pessoas vivem e pessoas morrem por causa destas crenças. O Celso Bianchi deixou uma mensagem. Isaías, quero dizer que em relação ao Deus dessa seita, sou absolutamente ateu. O Deus que eu... em relação ao Deus dessa seita, sou absolutamente ateu. O Deus que eu acredito jamais criaria uma única seita, um único reino. Ele é um Deus que abraça a todos. Parabéns, Antônio. Como que Deus vai salvar a humanidade toda com tanta diversidade de povos e utilizando uma organização? Vai ser um pouco... vai ter um problema aí, Deus né? Deus não vai salvar ninguém por meio de uma organização. Vai salvar a humanidade por meio de uma pessoa. Uma pessoa. Sim. Ok? E é isso que as senhoras vá se esquecem. Jesus Cristo é o meio de salvação. Ele vai fazer paz, conforme diz a profecia de Isaías, vai fazer paz com respeito a muitos povos. Portanto, será por meio de Jesus, não é? Do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vai fazer a paz. É isso que a Bíblia diz. Não dizem lá nenhum que é por meio de uma organização. É por meio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, nenhuma organização religiosa tem o direito de se outorgar como sendo especial. Todas têm coisas boas, todas têm coisas más. Nós já Todas estamos... têm verdades e todas têm mentiras. Todas. Sim. Não há nenhuma que não tenha. Porque todas elas são humanas. Imperfeitas. Bom, a gente já está indo para o final da live, né? 1h28, mas vamos responder só mais duas perguntas aqui. Yuri Moraes, ele saiu sozinho ou a família saiu junto? Eu afastei-me juntamente com a minha esposa e o meu filho. E pronto, e felizmente tive essa sorte, nem todos acontecem. Eu saí juntamente com a minha esposa e o meu filho. Mas eu conto isso tudo no livro Apóstata. Vocês, se forem E uma dúvida. A Amazon Brasil tem lá o meu livro, em e-book. Beleza, então procure ali o livro Apóstata, do Antônio Madaleno. Exato, porque abandonei na Amazon. Exato. Eu vou procurar também esse livro. Mas uma pergunta interessante, o Antônio. Suponhamos que você é casado, aí você se afasta você vê, começa a discordar, que não sei o que, isso está errado. Aí começa a afastar. Aí o que acontece? Aí sua esposa, o que acontece com a sua esposa lá? Depende da esposa.
A minha esposa, eu tive a felicidade dela acompanhar comigo a saída. Não, tudo bem, Há mas não muitas- sou que há ela muitas discorde. esposas- Não, eu quero. Você tá sendo contra a Aposta, fé, Está você sendo está sendo aposta. aposta, eu não concordo com você. Eu vou continuar sendo fiel. Certo. E O muitas que vezes acontece com ela lá? o que acontece muitas vezes é que ela, inclusivamente, começa a ser influenciada para se separar do marido. E ela Infelizmente, pode se divorciar, não tem problema? inclusivamente, tem conhecido casos de mulheres que têm ou maridos, não é? Mas isso acontece mais até com mulheres, segundo o que eu tenho sabido, mulheres que se têm separado dos seus maridos. E depois casa de novo com outro testemunho de Jeová? Pode? Nas Testemunhas de Jeová não te podes separar oficialmente ou te fazeres um divórcio sem base bíblica. E a base bíblica é o adultério. Ou seja, tu podes separar, neste caso é considerado um perigo espiritual, porque é um apóstata, separas-te, mas tens de permanecer sozinho. Ok? Porquê? Porque não há base bíblica. Podes separar fisicamente, mas não podes voltar a casar com outra pessoa, Não. a não ser que a pessoa, a outra, o cônjuge ou o ex-cônjuge, se envolva com outra pessoa. Vai. Pronto. Ah. E aí haja o adultério. Eu tô entendendo isso aí, eu acho que tá na igreja, tem igrejas evangélicas também tem isso aí. Sim. Então, eles seguem aquela orientação de Jesus, que a base para o divórcio é o adultério. Então ela tem que esperar o sujeito arrumar, o ex arrumar uma mulher para ela casar. Ou então, se for o contrário, o cara. É a mesma coisa. Yeah. Sim. Ele tem que esperar e rapidinho. Não, assim que ela conseguir. Assim que ele casar lá, eu caso aqui. Não é preciso casar, não é preciso ele casar. Basta ela saber que ele relacionar-se com outro. Anda a fornicar. Caramba, isso aí é engraçado, né? Mas assim. Tá bom. Infelizmente, está a acontecer cada vez mais. E o Tiago Bonito perguntou, para terminar aqui, qual é a origem das TJ? Okay. Agora, se eu fosse responder esta pergunta, estávamos aqui mais 10 minutos. Eu convido o Tiago Bonito a ler o meu livro Apóstata. Neste livro eu tenho tudo explicadinho. Onde é que ele está? Está aqui. Tiago, olha, está à venda nas principais livrarias do país. Aqui tem um capítulo exatamente sobre a origem e a história das Testemunhas de Jeová. Claro, bastante sintetizado, obviamente, mas tem lá o essencial. Portanto, aqui tem tudo. Mas tudo começou com Charles Taze Russell. Mas Charles Taze Russell não é o fundador das Testemunhas de Jeová, ao contrário do que muitos dizem, ok? Ele não criou as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová é um grupo que surge após J.F. Rutherford, o segundo presidente da Sociedade de Torre de Vigia, assumir a presidência. Ele sim cria as Testemunhas que deu forma à característica toda, porque antes era outro. E o nome, né? E nome. Porque o Charles Taze Russell ainda era um movimento lá. Sim. Que... Sim. Não tem nada a ver. Aliás, os estudantes da Bíblia existem até os dias de hoje. Os estudantes da Bíblia... do início, eles continuaram o caminho deles? Os grupos estudantes da Bíblia que seguiam Charles Taze Russell existem até os dias de hoje. Pô, interessante isso. As Testemunhas de Jeová são apóstatas dos estudantes da Bíblia. Percebes? Legal. Olhando a coisa de uma maneira... Isso aí ninguém fala. Tá. Pois, claro. Entendi. Mas não sabem. Muito interessante. Vamos marcar mais live aqui futuramente. Antônio, obrigado aí. Vamos para o final? Foi um prazer. Obrigado. Um grande abraço a todos e pronto, voltem a enfatizar. Leiam, neste caso, os meus livros, porque acho que vão aprender muita coisa sobre este universo das Testemunhas de Jeová e agora, neste livro novo, sobre as seitas destrutivas ou grupos de autocontrole. Beleza. Pessoal, daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos mais uma live aqui com o Silvio Júnior sobre imortalidade da alma, reagindo a Lucas Bonzoli. Então, fique aí no aguardo, daqui a pouco a gente começa. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal do chat. Valeu, até a próxima. Estou terminando. Tchau.